Nós queremos agradecer à comissão a decisão de realizar esse debate e à CUT Minas Gerais o apoio dado à sua realização, assim como ao Conselho Regional de Psicologia. Bom, agradecemos o convite, agradecendo ao convite para participar dessa audiência pública, saudamos os senhores deputados e todos os presentes pela feliz iniciativa de sua realização. Essa audiência inaugura um novo momento na discussão sobre a política de drogas nessa casa, quando convoca diferentes instituições e pensamentos a se posicionarem. Abre-se assim o desejável debate democrático tão reivindicado por tantos de nós nos últimos anos. E não poderia ser de outro modo com um tema que tantas interrogações provoca. O consumo de substâncias psicoativas, em especial, mas a simples existência de tais substâncias, ainda que não seja um fato novo ou recente em nossa história, parece ter se constituído, neste momento, como uma importante preocupação da sociedade brasileira. A crer no que nos informam os órgãos de imprensa, o consumo de drogas é motivo de grande angústia de nossas famílias, cuja ressonância pode ser detectada na expressiva proposição de leis sobre o tema. O uso de drogas, contudo, não é um costume que nos acompanha há muito como humanidade. Desde o mais remoto dos tempos, fazemos usos dessas substâncias. Se não é novo esse hábito, porém, ele apresenta hoje um modo de expressão próprio dos nossos dias. Desacralizada, retirada dos contextos simbólicos e dos rituais e alçada à condição de mais um objeto de consumo, a droga se apresenta a nós como um veículo que pode conduzir à felicidade ilusória oferecida pela sociedade de consumo. Na prateleira do mercado global, ela aparece na forma de pó e, de vez em quando, em enorme quantidade também nos ares, pedra, remédio e inúmeros outros disfarces. Um problema cuja importância pede delicadeza no trato, mas também coragem para desconstruir as soluções apressadas, visto que a pressa, do lado de quem usa ou de quem faz a política e as leis, continua a ser péssima conselheira e conduz sempre ao pior. A firmeza que se pede e que pedimos a essa casa e à Comissão de Direitos Humanos em particular é a firmeza na defesa da vida, da defesa da vida, que precisa ser um compromisso de todos nós. Concordamos que é necessário pôr fim à alienação que mantém vulnerável a sociedade, que se faz necessário conversar, debater, falar sobre o tema para romper com o interdito e as fantasias preconceituosas que turvam nossa percepção. O Fórum Mineiro de Saúde Mental retorna, portanto, à casa onde ajudou a construir um dos melhores textos da reforma psiquiátrica brasileira, a nossa querida e famosa Lei Carlão, antecessora da Lei Federal, com o desejo de ver aqui retomado o debate acerca da loucura com a mesma qualidade de outrora. Um debate que possamos fazer, um debate ousado, um debate que se coloque à frente das concepções correntes dos nossos dias, mas também um debate comprometido com os direitos humanos, para todos, e não só para os que se inscrevem no campo da razão e da norma. E, sobretudo, desejamos que o debate atual se oriente pelo que aqui se construiu e se afirmou, que sobre qualquer técnica sempre há de prevalecer a ética. E a nossa é a da solidariedade com o sofrimento humano.
como movimento social, protagonista de uma história de transformação real, de vidas esquecidas, autores de cenas cidadãs e de empreendimentos de vida, reafirmamos a necessidade e a importância de uma política pública sobre drogas que seja capaz de intervir sobre os processos de exclusão e segregação, promovendo a ampliação da cidadania com a oferta de mais escola, mais saúde, mais habitação, mais cultura, mais emprego e não só mais acesso ao consumo. Este é o ideal no qual nos embaraçamos, e é o ideal que nos captura e que conduz alguns ao pior, ao lado avesso da prometida felicidade, à dor e ao sofrimento. A questão que nos traz de volta à Casa Legislativa Mineira é, em nosso Estado, no silêncio de nossas alterosas, está ocorrendo, em nome do crack, em nome do horror ao crack, um processo que contraria a lei da reforma, mas, acima de tudo, um processo que desconsidera e ignora os avanços, os conhecimentos e as evidências científicas relativas ao tratamento do uso abusivo de drogas. E mais grave ainda, está ocorrendo entre nós uma séria violação dos direitos humanos daqueles que fazem uso de drogas. Indo direto ao ponto, no curso de um ano, entre setembro de 2012 e agosto de 2013, foram solicitadas por juízes, por Ministério Público, pela Defensoria Pública, cerca de 450 internações involuntárias e compulsórias de usuários de droga, gerando uma lista de espera de mais de uma centena de pessoas, tanto no Galba quanto no Raul Soares. Antes de discutirmos o que dispõe as leis acerca dessa questão, cabe salientar a inadequação da estratégia escolhida, pois uma vasta produção científica comprova que o tratamento ambulatorial oferece melhores resultados terapêuticos que a internação. Desde o início da cruzada proibicionista, quando se lança a mão desse ardil, os resultados terapêuticos das internações forçadas são mínimos, alcançam um inexpressivo percentual de 3% dos pacientes internados. Ainda hoje, são comprovadamente inferiores os resultados com as internações compulsórias e involuntárias, mesmo quando elas são indicadas. Tais evidências clínicas já seriam suficientes, entendemos, para desaconselhar a opção por essa estratégia. Mas, além delas, temos ainda recomendações de organismos internacionais que tratam da formulação da política. E apenas para citar a mais recente, temos a Declaração de Antígua da última Assembleia Geral da OEA, que ocorreu em junho e da qual o Brasil é signatário. Esse documento afirma que o abuso de drogas também é um problema de saúde pública e, portanto, é necessário fortalecer os sistemas públicos de saúde, particularmente na área de prevenção, tratamento e reabilitação, e que as políticas de drogas, o mais importante, devem conter uma perspectiva transversal de direitos humanos. Ou seja, não vale, em nome do tratamento, violar os direitos humanos de nenhum cidadão. Além do conhecimento científico e das normas e tratados internacionais, temos ainda o que dispõem as nossas leis. As leis da reforma psiquiátrica, tanto a estadual quanto a federal, tratam da internação. E como já apontou o CFP em seu parecer sobre o projeto de lei que trazia em seu escopo a proposição da internação involuntária e compulsória, a lei da reforma, todas as leis de reforma, cuidaram de inscrever a internação no contexto da garantia de direitos, o que coloca esse procedimento como um recurso de exceção, a ser fiscalizado pelo Ministério Público,
e não como uma política pública e prática prioritária e massificada. A lei problematizou ainda a responsabilidade do louco ou do usuário da saúde mental e introduziu uma novidade ao reconhecer na experiência da loucura, e podemos afirmar que a adição às drogas se constitui em nossos dias como a nova face da loucura, ao reconhecer aí o exercício da vontade e da responsabilidade, e levou à modulação do dispositivo da internação. Antes da lei, a internação psiquiátrica estava inscrita no Decreto de 34 de forma única e totalitária, como recurso primeiro e exclusivo de tratamento. Após o advento da lei estadual, da nossa Lei 11.802, em Minas, e depois da Lei 10.216, todo o Brasil passa a lidar com a internação psiquiátrica em qualquer de suas modalidades, seja voluntária, involuntária ou compulsória, como um recurso excepcional a ser utilizado apenas quando se esgotarem todos os demais recursos de tratamento. É isso que propõe as leis da reforma. E é preciso entender ainda que internação involuntária é absolutamente distinta de internação compulsória. Internação involuntária é um ato a ser decidido no curso de um tratamento. É um ato terapêutico a ser decidido por um profissional da saúde. Internação compulsória é uma prescrição de juiz, né? Uma aplicação da lei diante do cometimento de um ato infracional por um portador de sofrimento mental. Então, são duas modalidades distintas de internação. Mas o apelo que aqui fazemos é, diante de tamanha mudança, diante do que estabelecem as leis, né, por que insistir na adoção de uma estratégia apressada, especialmente diante daquilo que já criou e estabeleceu a reforma psiquiátrica no campo do tratamento? Por que se insistir em retornar, em fazer retroceder a prática no campo da saúde mental, à prática exclusiva da internação e da segregação como forma de tratar o sofrimento? E mais, por que insistir em criminalizar o sofrimento quando podemos buscar outros modos de abordagem? Por que insistir em colocar no campo jurídico algo que é da ordem do tratamento? Entendemos que fora do tratamento ou fora de um processo legal, quando um juiz responde, né, não há nem internação involuntária, nem internação compulsória, mas há o que vem ocorrendo em todo o Brasil, uma prática de higienização do espaço social, uma medida higienista sustentada por princípios que confrontam a clínica, a cidadania, a política e a justiça. Sabemos que a introdução desse debate e da proposição da internação se colocou dentro do debate da política sobre o crack para o Brasil. E hoje não há como continuar a falar em política sobre drogas nesse país sem fazer referência à maior pesquisa sobre o consumo de crack já feita no mundo, que foi a pesquisa feita pela Fiocruz e lançada há pouco mais de um mês. O que nos aponta essa pesquisa? Ao longo dos últimos 3 anos, fomos todos bombardeados todos os dias por informações da imprensa que apelavam pela adoção da internação involuntária ou compulsória, especialmente para usuários de crack, sustentada, justificada em nome da incapacidade de decisão desses sujeitos. O que nos traz a pesquisa da Fiocruz contraria frontalmente tal hipótese. 79% dos usuários entrevistados, e essa pesquisa foi realizada nas cenas de uso, nas cenas de consumo, nas cenas públicas de consumo de crack em todo o país, 79% desses usuários desejam se tratar. Portanto, a mais espessa da cortina de fumaça mais espessa em torno do crack foi dissipada. E ela
não se justifica mais, né, nenhuma adoção, nenhuma proposição de adoção de estratégia de sequestro de direito, como se constitui a proposta das internações forçadas que vem sendo feita no Brasil. Os usuários de crack mostraram que eles não são incapazes de decidir. A internação involuntária ou compulsória não encontra razão de ser, e a ideia de que só é possível tratar suprimindo a subjetividade e a cidadania é mera reedição do manicômio. Noutras palavras, é mais do mesmo e mais do pior para tratar o sofrimento de sujeitos frágeis, vulneráveis e invisíveis em suas necessidades. Essa política de drogas nos impede, né, o seu ideal salvacionista em nome da salvação, do bem e da caridade do outro. Nós temos sido impedidos de reconhecer o óbvio. Não é a droga o problema desses sujeitos. Eles têm outros problemas. Eles têm outras angústias e outras necessidades que não estão sendo vistas, que estão sendo encobertas por esse debate preconceituoso. Concluindo, a pesquisa da Fiocruz traz um outro dado que também consideramos absolutamente relevante. Ela nos aponta a necessidade do fortalecimento da rede substitutiva de atenção aos usuários de drogas. Uma rede que inclua mais CAPS-ADs, mais consultórios de rua, que são os dispositivos que conseguem chegar aonde ninguém mais chega, que só o consultório, a polícia e o tráfico acessam essas cenas. E sem um dispositivo como o consultório de rua, certamente nós continuaremos de costas para essa realidade e para esses sujeitos e suas necessidades.